Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na história bíblica infantil sugerida para essa semana, nós vamos ensinar para as crianças sobre o importante trabalho dos mensageiros de Deus, os profetas. E é claro, ao final da história, nós queremos plantar no coração das crianças, despertar nelas o desejo de que elas também sejam mensageiros de Deus, ainda agora quanto crianças e, é claro, também no futuro, quando forem adultos. Para essa história, você leve materiais simples, como por exemplo um livro mais grosso e um livro mais fino. Você vai introduzir a história falando para as crianças como era o trabalho do mensageiro nos tempos bíblicos, como as notícias chegavam às pessoas, né, nos tempos antigos e como elas chegam agora. Depois, então, fale com as crianças sobre como era quando Deus queria passar para o povo uma mensagem importante, quem ele chamava, como era feito isso. Depois vamos, através da Bíblia, comparar alguns profetas que escreveram bastante, que escreveram pouco, e as crianças vão participar bastante quando você levantar a seguinte questão: por que alguns profetas são chamados profetas maiores e profetas menores? Elas vão dar várias respostas que vai ser bem interessante. Eu vou passar na sequência para vocês a história contada na igreja e no final, então, nós finalizamos aqui juntos, ok? Como que a gente fica sabendo as coisas que acontecem no mundo? Por exemplo, daqui a pouco vai ter eleições, né? Como que a gente vai saber, por exemplo, quem vai ser o vencedor? Como que você fica sabendo? Pela TV? Pelo celular? Jornais? O que mais? Como você fica sabendo as notícias de hoje? Programa de TV, internet, pelas pessoas, pela rádio. Quer dizer, são diversos meios de comunicação. Pelo computador, né? Pelo celular. Pelo celular. Mas antigamente, nos tempos da Bíblia, como que as mensagens chegavam até as pessoas? Se não tinha celular, TV, jornal? Como? Pelo carteiro. Não tinha carteira. Carteira, né? Pode. Cartas de papel, que eram pergaminhos, né? Era quase um carteiro, Davi. Pelas pessoas. Gente, era muito mais pelas pessoas. Nós poderíamos chamar de mensageiros. Quando Deus tinha algo importante para dizer para o povo, uma coisa importante que eles tinham que fazer, aprender, obedecer, Deus escolhia os profetas. E os profetas iam e davam mensagem para o povo. Às vezes era coisa fácil de falar, às vezes era difícil. Às vezes o povo gostava de ouvir, às vezes não gostavam. Às vezes o povo abraçava os profetas, às vezes tacavam pedras. Então ser profeta naquele tempo não era algo tão fácil. Exigia, coragem, força e determinação. A Bíblia que nós temos hoje foi escrita por Deus, mas através de profetas. Na Bíblia, quem aqui sabe o nome de algum profeta da Bíblia? José? Podemos considerar José, mas vamos ver se vocês lembram de algum que tem um livro da Bíblia. Por exemplo, Jeremias, Daniel. Quem mais? A igreja ajuda? Isaías. Samuel. Isaías. Joel. Elias é um profeta que não tem um livro escrito, mas é um profeta. Então nós... Oi? Exatamente. Então nós temos os profetas da Bíblia que escreveram livros da Bíblia, e nós também temos profetas que não escreveram livros, mas que foram profetas. Então Deus chamava esses homens e mulheres para mandar a mensagem para o povo, né? Eram os profetas. E também tinha as profetisas. Nós temos uma profetisa que foi recente em nossos dias. Quem sabe quem é ela? Nossa igreja aqui. Ellen White foi uma mulher que Deus escolheu para trazer uma mensagem especial para o povo. Ela teve muita coragem também para trazer as mensagens. Bem,
Então, esse povo, esses homens e mulheres, eram escolhidos por Deus para trazer as notícias, as mensagens do povo. Só que na Bíblia, nós temos profetas que escreveram bastantes livros e os que escreveram poucos livros. Por exemplo, tem Isaías que escreveu muito. Agora tem outros que escreveram um pouquinho. Agora, engraçado, tem uma dúvida aqui. Tem gente que classifica os profetas como profetas maiores e profetas menores. Por que eles eram chamados assim? Por que será que era profeta maior e profeta menor? Porque talvez Deus escolhia mais outros que ele. Um era mais importante que o outro? Não. Por que será que um era maior ou era menor, Lolo? Marina? Porque um era grande e o outro era pequeno. Porque era grande ou outro era... Porque era um grande ou outro era pequeno. Será que era isso, Alexia? Um entregava mais mensagem que o outro? Olha, o caminho é esse. Exatamente. Alguns profetas escreveram grandes livros, grossos assim, ó. Grandes livros. Outros profetas escreveram livrinhos pequenos. Mas será que aquele que escreveu o livro maior era mais importante do que esse que escreveu o menor? Não, exatamente. A mensagem de Deus era importante do mesmo jeito. Só que uns escreveram mais e uns escreveram menos, mas todos eram importantes. Hoje, Deus também tem uma mensagem para nós dizermos para o povo. Sabe qual é? Somos chamados a proclamar a mensagem de que Jesus é o nosso Salvador e de que Ele está voltando para buscar todos aqueles que o amam. Vamos falar isso para alguém hoje? Amém! Vamos orar? Querido Deus, nos ajude a amarmos a vinda de Jesus. Coloque em nosso coração amor, vontade, coragem para falarmos a todos quando pudermos que Ele está voltando. Que estejamos preparados para esse encontro. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus seja sempre a luz para os teus caminhos. E até a próxima história.